Muito bem, bem-vindos. Vamos a mais um trecho de Marcos. A gente começou na quarta-feira falando sobre o julgamento de Jesus no Sinédrio. Hoje vamos ver Jesus diante de Pilatos e a sua crucificação. Para isso eu convido você para mais esse trecho do Evangelho de Marcos. E depois de passar pelo Sinédrio, Jesus agora está sendo levado ao tribunal romano, diante de Pilatos. E depois será crucificado. Vamos lá adiante então, não vamos perder tempo e vamos lendo aqui o texto que eu quero realçar com vocês hoje. De manhã bem cedo, capítulo 15 do Evangelho de Marcos, já no seu desfecho, no seu final. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Estamos na sexta-feira, sexta de madrugada. Jesus será crucificado às 9 da manhã e vai ficar na cruz de 9 da manhã até 3 da tarde. Aqui o dia está nascendo e eles logo cedo procuram Pilatos para dar uma solução para aquilo. Eles querem fazer isso rápido, porque está todo mundo envolvido com a Páscoa. O povo está envolvido com a Páscoa, com receio de que o povo se revoltasse com aquilo. Então, queriam aproveitar enquanto o povo estava celebrando, festejando a Páscoa. E aí, queriam que Jesus fosse julgado naquela manhã e pudessem matá-lo. Naquela manhã estava tudo dando certo. Até aqui estava tudo indo como eles estavam planejando, mas ainda tinham que passar por Pilatos. Agora, o julgamento que realmente condenaria Jesus à morte era o julgamento de Pilatos. Como eu já expliquei para vocês, o Sinédrio não tinha esse poder. Só o pretório, só o tribunal romano. Então, depois que resolveram condenar Jesus, chegaram a uma decisão, amarraram Jesus, levaram-no, entregaram a Pilatos. Pilatos era governador de toda aquela província e agia também como juiz em certas causas. Você é rei dos judeus? Perguntou Pilatos, se utilizando da mesma condenação que havia sido feita a Jesus no Sinédrio. Tu dizes, respondeu Jesus. Essa é uma resposta muito famosa, conhecida de Jesus, né? Ele devolve para a pessoa o chamado argumento ad hominem, que você rebate o argumento da pessoa com o próprio argumento da pessoa. Aqui no caso, Jesus está devolvendo a pergunta para que na pergunta de Pilatos já houvesse a resposta. Não é? É uma devolução retórica da pergunta. Ele faz com que a pergunta se transforme numa pergunta retórica. A pergunta retórica ela já tem a resposta embutida nela. A pergunta retórica ela não precisa de resposta. A pergunta retórica já é uma resposta. Então, quando Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Jesus diz, tu dizes. E aí Jesus está falando isso em dois sentidos. Ele diz, olha, se você pensa que eu sou rei dos judeus só nesse sentido político, que Roma entende as coisas, se você acha que eu estou aqui para concorrer com César, para fundar um outro reino e concorrer com César, não sou não. Você é que está dizendo. Agora, se você está me reconhecendo como o Messias prometido, ungido, né? Os reis eram ungidos, todos os reis eram ungidos no Antigo Testamento, como o ungido de Deus, você está certo. Então, Jesus faz essa resposta retórica, devolvendo a pergunta para Pilatos. Pense bem e veja quem eu sou. Pense bem e veja o que eu represento. Qual é o meu reino? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo ali. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Nós vimos que eles tentaram vários testemunhos com várias acusações. Então Pilatos
lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Não é? Uma tentativa de intimidar Jesus Cristo. A impressão que nós temos quando a gente lê esse relato de Marcos junto com os demais, mas muito especialmente com o de João, é que Pilatos não estava nem a fim de estar ali, não é? Ele só foi assim por uma obrigação mesmo da sua condição, mas ele não queria estar ali. Vamos lembrar que era muito cedo, ainda de madrugada, mal tinha amanhecido, já estava aquela gente toda ali pressionando por uma condenação. Então ele nem queria estar ali. Mas também ele não via, fica muito claro isso em várias narrativas dos evangelhos, ele não via motivo de condenação para Jesus. Os motivos apresentados pelo Sinédrio, como Pilatos não era envolvido com o judaísmo, não entendia direito de judaísmo, não era envolvido com religião, não era a cultura dele, ele não estava vendo motivo para condenar Jesus em cima daquilo que o Sinédrio estava apresentando, né? Então temos aqui um Pilatos muito dividido naquilo que ele iria fazer. E Jesus, de novo, não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado do homem não se defender. O que Pilatos não sabia é que Jesus já tinha entendido que aquele era o seu momento, o momento da sua entrega, como nós dissemos na leitura passada. Não eram os judeus e os romanos que estavam matando Jesus, não é? Éramos nós. Não era o lugar de Barrabás que ele estava assumindo, era o nosso lugar. E esse era o plano redentor de Deus, não é? O projeto redentor de Deus. Jesus sabia disso. Jesus sabia que não tinha como escapar da morte ali, porque a morte naquele momento fazia parte da consumação dos seus planos, da consumação da sua missão, da consumação da obra que ele veio realizar. Por ocasião da festa, e aí também conhecemos bem esse episódio, por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão. Provavelmente Barrabás era um zelote, um guerrilheiro, teria provocado algumas mortes nessa luta contra o Império Romano. Então era um prisioneiro político, um assassino político. E estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião, né, como costumava acontecer ali. E como os zelotes tinham essa face mais agressiva, tudo indica que Barrabás era um zelote. Um zelote que, pelas armas, achava que tinha que derrubar o Império Romano. Um zelote disposto a enfrentar o Império Romano pelas armas. E Barrabás tinha sido preso por causa da rebelião, não podia se levantar contra César, não podia se levantar contra César. E ali, naquele momento, Pilatos, como era costume nessa época, na comemoração da festa, que é a Páscoa, que é o Pessar, escolhessem alguém para libertar, dar um indulto para essa pessoa, não é? A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vamos escolher um aí para dar o indulto. Então Pilatos consultou a multidão. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Estava Barrabás ali, também sendo apresentado, não é? Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, né? Pilatos começou a perceber toda a questão política, religiosa daquela situação. Ele via o despeito, né? Via o desprezo, a raiva, o ressentimento, a concorrência dos líderes judaicos em relação a Jesus. E ele percebeu o que é que estava acontecendo. Eu estou aqui assistindo uma penalização política, religiosa e política, porque esses líderes se sentiram ameaçados, então eles querem eliminar a ameaça. Pilatos está entendendo o que está havendo ali. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Essa história a gente já conhece. Pilatos pergunta: o que farei com aquele a quem vocês chamaram rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos.
Crucifica-o, gritaram eles. A penalidade de morte que queremos para ele. Por quê? Que crime ele cometeu? Vejam, eu volto a dizer, dá para a gente perceber nessa narrativa de Marcos e nas demais a profunda divisão interior de Pilatos. Pilatos não está vendo motivos concretos, definitivos, claros, para condenar Jesus. Ele não consegue ver e nem consegue aceitar aqueles motivos. A pressão dos líderes judaicos era muito grande. Pilatos estava ali evitando as rebeliões judaicas, não é? Barrabás tentou fazer uma. Então Pilatos achava também que se os ânimos desses líderes religiosos se acirrassem, se houvesse ali uma explosão de insatisfação, isso também poderia promover novas rebeliões contra Roma. Então, Pilatos quer evitar isso, sabe? Ele não vê motivo para condenar Jesus, não vê culpa em Jesus, mas agora ele precisa condená-lo para impedir que haja uma rebelião dos judeus contra Roma. Então, eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, como eu disse, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. O verbo aqui usado, né, ele o entregou, é um verbo repetido especialmente no Evangelho de João, para se referir ao fato de que Jesus não estava ali obrigado, ele estava ali voluntariamente, ele se entregou, ele foi entregue pelo Pai, ele se entregou no cumprimento da sua missão redentora. Então aqui Jesus sobe mais um degrau no seu Calvário, começou o seu Calvário lá no Jardim das Oliveiras, continuou o seu Calvário, subiu um degrau a mais no seu Calvário, no julgamento, no tribunal do Sinédrio, e agora ele sobe mais um degrau nesse Calvário com a condenação dada por Pilatos e o encaminhamento para que ele fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, o pretório, reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Tudo ironia, tudo sarcasmo, tudo zombaria. A tortura de Jesus não era só física, a tortura de Jesus era emocional, não é? E ali estava Jesus sendo torturado por aqueles soldados. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração, tudo na base da zombaria. Tudo na base da ironia e do sarcasmo. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de ser crucificado. Então vejam que se dá aqui, nesse momento, nesse prazer meio sádico, não é? De judiar, de açoitar, de cuspir em Jesus, de torturá-lo. Aqui a gente está vendo o Senhor Jesus já sendo moído, né? Sendo macerado pelos nossos pecados, recebendo ali no seu corpo a nossa condenação. E aqui está a porta aberta para a crucificação de Jesus Cristo. E a crucificação de Jesus vai acontecer aqui, vai ser narrada por Marcos, e logo depois é narrada a ressurreição. Nós vamos deixar a ressurreição para o último estudo e vamos tratar da crucificação. O que aconteceu ali? Como é que Jesus foi crucificado? Certo homem de Cirene, chamado Simão, já estou no verso 21, pai de Alexandre e de Rufo.
Engraçado que é o evangelista que dá essa informação, depois vai aparecer um Rufo na carta aos Romanos. Paulo faz um agradecimento a Rufo, e alguns acreditam que seja o mesmo Rufo já convertido à fé cristã. Mas eram filhos de Simão, que vinha de Cirene, por isso ele era chamado de Simão Cirineu, que estava passando por ali, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota e o forçaram a carregar a cruz. E aproveitaram a passagem de Simão Cirineu e o forçaram a ajudar Jesus a carregar a cruz. Era um madeiro pesado, né? E Jesus já torturado, já sangrando, já sem força, já emocionalmente muito abatido, aquele peso da cruz, que não era só o peso da cruz, era o peso dos meus pecados e o peso dos seus pecados sobre ele ali. Ele exercendo o seu papel de redentor e cumprindo a sua missão redentora. Então foram a esse lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Há uma rocha ali com a semelhança de um rosto de caveira, não é? De um rosto cadavérico. E por isso aquele lugar era chamado de Gólgota ou de caveira. Então, lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Alguns comentaristas acreditam que essa mistura vinho com mirra era usada para anestesiar as dores. Você sabe que uma pessoa, quando está bêbada, uma pessoa sob poder do álcool, ela não sente dor, né? Conheço algumas histórias de médicos, a Jussara mesmo já passou por isso, que deram ponto em cortes de bêbados, sem precisar dar anestesia, porque não sentiam nada. Não sentiam nada. E fechavam a pele, a ferida, ali alinhavando, e o bêbado nem reagia, né? Então queriam dar vinho e mirra, que era uma mistura que anestesiava as dores, e Jesus rejeitou. É bonita essa figura. Jesus rejeita, porque a redenção ali, o seu sacrifício redentor, não admite atenuantes, não admite anestesia, era a dor sem anestesia. Jesus sofreria aquela dor até a sua essência, a essência da dor da nossa condenação, a essência da dor da nossa separação de Deus, a condenação dos nossos pecados sobre Jesus. Por isso ele rejeita aquela tentativa de anestesia, de camuflagem da dor. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Há uma narrativa no Evangelho de João que inclusive localiza a profecia feita a respeito dessa cena da divisão das roupas de Jesus. Eram 9 da manhã, está aí o horário da crucificação de Cristo. 9 da manhã, quando o crucificaram, escreveram a acusação contra ele em cima da cruz, o Rei dos Judeus. Está lá a frase irônica, sarcástica dos romanos, colocada sobre a cruz de Cristo, mas sem perceberem que estavam dizendo a verdade. Ele não era o rei daquele tipo de reino que achavam. Ele era o rei de um outro reino. Um rei que vinha para reinar. Só que eles ainda não tinham descoberto isso. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura, isso vai lá em Isaías capítulo 15, ele foi contado com os transgressores. Estava lá recebendo a nossa condenação sobre ele. Crucificado como um transgressor sem ser transgressor. Crucificado como um criminoso sem ser criminoso. Crucificado como um pecador sem ser pecador.
Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. É claro que se Jesus quisesse descer da cruz, ele desceria e os anjos viriam em seu socorro, em seu auxílio. Mas a sua missão era ficar na cruz. Nada segurava Jesus naquela cruz. Só uma coisa: o amor e a graça que ele tinha por nós. A consciência do cumprimento da sua missão para nos redimir. Era isso que segurava Jesus ali. Se ele quisesse descer, ele teria descido, sem dúvida alguma. Mas ele não vai atender o apelo da multidão, primeiro porque é um apelo sarcástico, irônico, de zombaria. Segundo, porque ele veio para aquilo, não para descer da cruz, mas para subir na cruz e para ficar crucificado por nós. E aí eles zombavam dele. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, diziam: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. A gente tem detalhes dessa história em Lucas, em que um dos 2 criminosos acaba se arrependendo, não é? Então houve trevas sobre toda a terra. Vejam que agora já é meio-dia. O sol a pino do meio-dia. Mas houve trevas, um sinal evidente de que alguma coisa estranha estava acontecendo ali. E as trevas permaneceram até as 3 da tarde. As trevas aqui simbolizam esse momento de todo pecado, de toda culpa, de toda condenação. As trevas estavam sobre Jesus. Jesus estava penetrando nas trevas, indo às trevas para nos trazer luz. Ele estava enfrentando as nossas trevas, as trevas da nossa perdição, as trevas da nossa condenação. Então, ficou o ambiente todo em trevas durante 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde. Foi às 3 da tarde que Jesus bradou em alta voz, citando o Salmo 22. Jesus cita os Salmos aqui algumas vezes. Ele fala 7 vezes nos registros das Escrituras. E em algumas dessas 7 vezes são versículos dos Salmos que ele está citando. Um deles é esse. Marcos registra em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e traduz para o grego: meu Deus, por que me abandonaste? O conhecimento que Marcos tinha ali do aramaico mostra que Marcos tinha um convívio muito íntimo com o judaísmo na época, embora ele mesmo fosse um gentil, não é? Nem tinha sido também apóstolo. Era apenas uma testemunha do evangelho. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Achavam que ele estava chamando o profeta Elias. Mas ele estava dizendo: meu Deus, que é o que a expressão quer dizer em aramaico. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a para Jesus beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mais zombaria, mais sarcasmo, Jesus com sede e o homem dando vinagre para ele beber. Esse era um momento da profunda humilhação de Cristo. O momento das trevas sobre Jesus, até o mais profundo do seu sofrimento. Então Jesus, com alto barado, expirou. E veio a morte. O véu do santuário, essa também é uma figura muito importante, rasgou-se de cima a baixo. O véu do santuário ficava no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, onde só o sumo sacerdote entrava. E na maneira como Marcos registra aqui, o véu ter se rasgado significava que o acesso agora estava aberto, para que os pecadores, através de Cristo, chegassem ao Santo dos Santos, chegassem à presença de Deus. Agora em Cristo poderiam chegar à presença de Deus. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus.
Desde lá do comecinho de Marcos há essa preocupação de Marcos em mostrar que ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus. Isso está na boca do próprio Deus, isso está na boca do diabo, isso está na boca do exorcizado, isso está na boca do homem que é curado, isso está na boca do soldado romano. Realmente este homem era filho de Deus. Eu disse para vocês que evangelho não é biografia de Jesus, evangelho é testemunho sobre Jesus. E os textos nos evangelhos são montados pelos evangelistas para passar esse testemunho. Está aqui um testemunho que se liga àquele primeiro testemunho do primeiro versículo, início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o que Marcos diz no início do evangelho. Agora, no final do evangelho, a mesma afirmação é feita, só que agora na boca de um soldado romano. O que os judeus não estavam reconhecendo, os gentios estavam. Isso já antecipa o que vai acontecer com Paulo, por exemplo, que desiste de pregar nas sinagogas para pregar aos gentios. Desiste de tentar convencer os judeus do seu tempo para levar o evangelho aos não-judeus. E aqui você tem na boca de um soldado romano a confissão de que Jesus era realmente o Filho de Deus. E aí, Marcos encerra a narrativa da morte de Jesus, mostrando quem estava ali ao pé da cruz, observando Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. É interessante como Marcos faz essa referência especial à presença daquelas mulheres ali e ao fato delas terem seguido Jesus num patriarcado, num ambiente cultural em que a presença da mulher era completamente desprezada. As mulheres terão um lugar muito especial ainda no final dessa narrativa, muito especialmente na narrativa da ressurreição. Mas a ressurreição de Jesus é tema para o nosso último estudo, que será feito na próxima semana, não na quarta-feira, porque na quarta-feira próxima nós temos roda de leitura. Mas na sexta-feira, última sexta-feira de maio, a gente encerra essa leitura de Marcos, lendo sobre o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E espero vocês lá. Vamos orar. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e a presença no Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém. Uma boa noite para todos vocês e até domingo, 9 da manhã, nossa transmissão nesse maio, mês do lar.